Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva, porque é sempre muito bom recebê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e no mundo. Governo decide elevar a 12% mistura obrigatória de biodiesel no diesel a partir de abril. OCDE reduz previsão de crescimento do Brasil para 1% em 2023. Índice de poder de compra de fertilizantes melhora em fevereiro. E você vai ver ainda a produção de cevada atinge mais de 100 mil hectares de área plantada no Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. O governo federal anunciou nesta sexta-feira a decisão de elevar para 12% o percentual de mistura obrigatório do biodiesel no óleo diesel. A medida começa a valer em abril, quando a mistura passará dos atuais 10% para 12%. O governo também optou por adotar um escalonamento gradual do aumento do biodiesel ao óleo diesel. No ano que vem, o percentual obrigatório será de 13%. Em 2025, de 14% e finalmente de 15% em 2026. A informação foi confirmada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após reunião com o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética. Fizemos estudos técnicos profundos para evitar que ele tivesse um impacto econômico muito grave no preço do diesel. E, portanto, chegamos à conclusão que o número mais coerente, que não impacta praticamente nada, é 1 centavo a cada 1% do aumento da sua composição, hoje apenas 1 centavo. Então, nós definimos que o biodiesel passa na sua composição a ser o B12 a partir de agora. Apesar do cronograma projetado até 2026, o CNPE poderá revisar os números ocasionalmente. Com a mudança anunciada, o governo estima que o impacto econômico nas bombas seja de 1 centavo a cada percentual da mistura elevado. O estudo tinha que ser muito criterioso, eu demorei 60 dias ouvindo técnicos, ouvindo todo mundo, para que a gente chegasse ao menor impacto econômico, ou seja, que tivesse oferta de biocombustível para participar da composição do diesel. Associações que representam o setor produtivo celebraram a resolução. A ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, destaca que o aumento da mistura trará mais segurança jurídica, além de colocar o Brasil na rota da descarbonização. Enquanto a APROBIO, Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, ressalta que o aumento da mistura de biodiesel irá promover benefícios ao meio ambiente, gerar emprego e renda no país, além de possibilitar a transformação do óleo de cozinha usado em energia limpa. Bom caminho, hein? Em fevereiro, o índice do poder de compra de fertilizantes fechou com números mais baixos do que nos meses anteriores. Porém, o momento é mais favorável, pois quanto menor o indicador, melhor é a relação de troca. Vamos continuar falando desse assunto importante, sobre esses resultados, porque agora a gente conversa com o Eduardo Carvalho. Eduardo já está aqui. Eduardo, muito obrigado pela gentileza. O Eduardo, ele é gerente de mercado e estratégia da Mosaic Fertilizantes. E a gente fica muito feliz de sempre receber a Mosaic aqui, viu, Eduardo? É uma alegria para a gente muito grande estar com vocês. Agora, para a gente começar, Eduardo, o que o índice de poder de compra de fertilizante diz, né? Qual é a informação? O que ele traduz para o produtor, hein? Boa noite. Muito boa noite, o prazer é sempre nosso, é uma alegria poder estar falando com vocês e falar de um momento tão favorável que nós estamos vivenciando agora no agronegócio e nessa véspera aí de uma nova safra recorde que nós vamos ter, né? Estamos esperando aí mais de 130 milhões de toneladas de grãos e o índice então de fertilizante ele está num momento bastante favorável, ele fechou fevereiro com uma melhora dos últimos 20 meses. E isso traduz o quê? Um momento para o agricultor estar tomando as decisões dele, garantir o planejamento para a próxima safra. E mais do que isso, né? No momento que você tem uma safra recorde, poder estar recompondo de maneira bem adequada os nutrientes do solo. Mas, claro, sempre lembrando, né? A decisão é soberana do agricultor,
como sempre diz o nosso vice-presidente comercial da Mosaic. Agora o seguinte, Eduardo, índice do poder de compra de fertilizantes. Índice do poder de compra de fertilizantes. Como é que é calculado esse índice? Qual que foi o fechamento, então, de compra de fertilizante aí do último mês? Muito boa pergunta. O índice ele fechou em 0,98. Ele é uma cesta de commodities agrícolas, então soja, milho, algodão, trigo, açúcar, comparado com uma cesta de fertilizantes, nitrogenados, potássicos e fosfatados. Então, a somatória dessas duas cestas e a divisão de uma pela outra, nós chegamos no índice. Quanto mais baixo o índice, significa que melhor está para o produtor estar realizando a compra dele, e isso também com uma relação de troca mais favorável. Só para dar uma ideia de comparativo, no ano passado, logo que tivemos o momento da guerra, março, abril do ano passado, os preços realmente eles tiveram um aumento muito grande, e esse índice ele chegou nos maiores patamares, quase 1,3, 1,38, comparado com o 0,98 atual, ou seja, mostrando que o momento, de fato, é um momento favorável para o agricultor estar fazendo o planejamento dele, garantindo essa safra, né, e se preparando para mais uma nova safra aí, de colheita. Então, em resumo, um índice aí, quanto mais baixo, melhor, significa que menos commodity agrícola ele precisa para comprar uma tonelada de fertilizante, o que faz com que a rentabilidade do agricultor fique favorecida. Muito bem, então você tem 1 tonelada de commodity e você tem fertilizante. Quanto menor o índice, mais barato é comprar esse fertilizante comparando com 1 tonelada, o que gasta para ter essa 1 tonelada. E qual é a tendência de agora em diante? Exatamente. Então, pensando nesse ano, comparado principalmente com o ano passado, a gente está vendo esse ano com uma normalidade. Então, pensando no balanço de oferta e demanda, principalmente no cenário brasileiro, a gente imagina uma normalidade e uma relação de troca que continue aí nos níveis. Mas é sempre bom lembrar, né, que previsão é sempre difícil fazer. Então, algum cenário, algo que possa estar fazendo uma ruptura, pode de fato estar mudando esse índice. Mas, de maneira geral, a gente imagina um ano de normalidade. Tem ainda a questão da Rússia e da Ucrânia, que continua sob vigilância, né? Não foi uma situação ainda que foi resolvida, então isso pode ter algum efeito. E a entrada, principalmente do hemisfério norte, nos Estados Unidos, que muito em breve devem estar entrando para estar realizando as compras para a safra de verão deles, e isso pode fazer uma movimentação no mercado de fertilizantes um pouco mais acentuada daqui para frente. Então, de novo, hoje estamos num momento bastante favorável, algumas incertezas pela frente, mas a gente acredita que vai ser um ano de mais normalidade para o agricultor e para a agricultura brasileira. Eduardo Carvalho, gerente de mercado e estratégia da Mosaic Fertilizantes. Muito obrigado. Repito, sempre muito bom tê-los conosco aqui, Eduardo. Bom descanso, bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. A colheita da soja evoluiu de 17% para 30% no estado do Paraná, de acordo com dados do Boletim de Conjuntura Agropecuária. Essa e outras notícias agora no nosso Giro Brasil. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento planeja levar uma comitiva de produtores rurais paulistas à China. O objetivo é conhecer em loco a produção de amendoim do gigante asiático. O governo estadual e uma companhia chinesa que atua no segmento estudam a criação de um programa de integração tecnológica para promover o desenvolvimento da cultura do amendoim no estado de São Paulo. O volume da colheita de soja no estado do Paraná cresceu na última semana. Mesmo ainda sendo inferior às das últimas safras, pulou de 17% para 30% durante os dias 3 a 9 de março. Segundo a Secretaria de Estado, a Secretaria da Agricultura, a produção de soja está surpreendendo, mas ao mesmo tempo preocupa com a incidência de doenças, o que exige melhores tratamentos para que não aconteçam perdas. A estimativa é que essa safra 2022-2023 produza quase 21 milhões de toneladas, que seria o maior número da história do Paraná.
partir de 1º de julho, criadores de bovinos das raças Gir Leiteiro, Guzerá, Sindi Cruzamentos poderão se inscrever para a 9ª edição da prova de leite a pasto no DF. As novilhas devem ser inseminadas ou cobertas até 10 de abril e deverão parir de 1º de dezembro de 2023 até 15 de fevereiro do ano que vem. A prova terá duração de 12 meses. No sul de Minas, a Polícia Civil trabalha na Operação Agro, que está em sua primeira fase. Além de localizar veículos agrícolas furtados, a ação tem como objetivo impedir roubo de máquinas e equipamentos, além de prender a quadrilha que tem atuado na região desde o último trimestre de 2022. A seguir, CNA defende tratamento diferenciado para o agronegócio em reforma tributária. E você vai ver também que a OCDE melhora a projeção de crescimento global, mas piora para o Brasil. Logo depois do intervalo, a gente tem os detalhes. Até já. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reduziu a previsão de crescimento econômico do Brasil para 2023, mas elevou as expectativas sobre a economia global. No mundo, o crescimento deverá ser de 2,6% e a China é a economia que mais vai crescer neste ano, com ganhos de 5,3%. A economia norte-americana, a maior do mundo, deverá subir 1,5%. Aqui no Brasil, o crescimento deve ser de 1%. Cenário pior, já que em novembro a OCDE estimava avanço do PIB brasileiro de 1,2%. O Reino Unido deve entrar em recessão e contrair 0,2%, e a Rússia menos 2,5%. A organização também revelou dados sobre a inflação. Pela previsão, a inflação brasileira deve fechar este ano em 5,4%. No G20, a inflação de 2023 deverá ser de 5,9%. No relatório de hoje, a OCDE afirma que a guerra na Ucrânia continua ofuscando a economia mundial e que, apesar dos recentes sinais de melhora, é esperado que a recuperação nos próximos 2 anos seja moderada. As perspectivas permanecem frágeis e os riscos negativos predominam. Bom, vamos para o Agritendências então, com o Silmar César Miller. Pois é, né, Silmar? A gente gosta de dar notícia boa aqui, né? Você também, mas a gente tem que ser realista. Isso aí que a gente acabou de ouvir o Vinícius narrar pra gente aí, né, das previsões para 2026, não parecem tão boas assim para a economia global, inclusive aqui para o nosso Brasil, né? Sobra, Silmar, alguma coisa positiva dessas previsões que possa interessar aqui para nós brasileiros? Boa noite, Silmar. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, o ano passado já houve um crescimento pequeno, por conta especialmente dessa questão da guerra da Ucrânia, lá afetou muito a economia mundial. A China cresceu muito pouco no ano passado, só 3%, isso também afetou o desempenho global. A inflação crescendo nos países mais desenvolvidos. Então, a OCDE acabou reduzindo a sua estimativa do ano passado para apenas 3,2%. Que já é um crescimento menor do que vinha sendo esperado anteriormente. E para esse ano, a pior ainda, a previsão agora cai para 2,6% de crescimento. Tendência de recessão nas principais economias globais, e a situação piorando em termos de inflação, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Tudo isso leva a essa perspectiva um pouco menos otimista, ou até, para falar bem a verdade, mais pessimista sobre a economia global. Inclusive para o Brasil. Aqui no Brasil hoje, aliás, o Ministério da Economia divulgou uma previsão nova, reduzindo a expectativa de crescimento da economia brasileira para 1,6%. De qualquer forma, no caso da OCDE, que está divulgado hoje, ainda é muito otimista pela expectativa dessa organização internacional que reúne as principais economias do mundo. A OCDE só prevê 1% de crescimento esse ano e 1,1% para o ano que vem, ou seja, abaixo da própria revisão para baixo da economia feita aqui pelas autoridades brasileiras. Então não é um cenário muito positivo para esse ano, nem para o ano que vem, inclusive, quando a expectativa é de uma
recuperação é muito típia, de 2,9% na economia global. Então, principais economias avançadas com situação com crescimento pequeno, o Reino Unido, por exemplo, até com uma recessão, com uma queda no PIB de 0,2%. Alguns destaques positivos aqui, mais para o Japão, que deve crescer 1,4% aqui, nada muito expressivo também. Mas realmente o grande destaque, pelo menos existe esse destaque positivo, que é a China, na contramão dos demais países, deve ter uma boa retomada do seu crescimento esse ano para 5,3%. Ou seja, quase o dobro do que teve no ano passado de desempenho na sua economia. E isso é muito bom para o Brasil. O Brasil tem na China o seu principal mercado, especialmente o setor de commodities agrícolas. Então, nesse sentido, esse desempenho da China previsto para esse ano é muito bom. Esse crescimento para 5,3% significa que a China, voltando a movimentar bastante sua economia, vai ter que importar mais. Isso significa importar também mais produtos agropecuários aqui do Brasil. Então, essa é a boa notícia. Na contramão dos demais países, pelo menos temos um dado positivo, que é a China voltando a crescer e puxando toda a economia global e estimulando bastante o próprio agronegócio aqui no Brasil, que tem na China o seu principal cliente. Bom, expectativa muito boa, né, Silmar? Tendência muito boa, mas e a realidade dessa semana nos mercados? É exatamente, muito ruim, bem lembrado, Márcio. Preços hoje, a aversão a risco continuou nos mercados globais nesta sexta-feira, como de resto em toda a semana, e derrubando alguns mercados fundamentais, especialmente os mercados financeiros, por conta de bancos quebrando nos Estados Unidos, na Europa, mais um banco em dificuldades. Ontem, por exemplo, teve que se socorrer em outros bancos com aporte de 30 bilhões de dólares para evitar sua quebra. Tudo isso continua afetando a economia global e os ativos nos mercados financeiros também no dia de hoje. Bolsas caindo mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos, quedas expressivas. E a principal vítima hoje foi o petróleo, Márcio. O petróleo desabou hoje em mais 3%, fechou o dia cotada perto dos $73 o barril, o tipo Brent, e acumulando na semana uma queda de quase 12%. Foi o grande tombo da semana, foi do petróleo, hoje por conta dessas preocupações com a economia global. 12% não é pouca coisa, estamos falando em dólares. A notícia pelo menos é boa para o Brasil aqui, pode ser que isso signifique rebaixamento dos preços dos combustíveis, especialmente do óleo diesel aqui para os nossos produtores, seria uma boa notícia. Mas não é uma boa notícia quando se sabe o que está por trás dessa queda, né? Que é a preocupação com o desempenho da economia global, com tendências recessivas. Isso afetou também o índice Bovespa aqui na nossa B3, tombo de 1,4%, e o dólar voltou a subir, como sempre acontece, o pessoal se refugia na moeda americana quando está com medo do que vai acontecer na economia, cai fora das bolsas e vai para o dólar. Mercado de commodities agrícolas hoje, com soja caindo, justamente por essa aversão a risco dos mercados globais, afetou também os mercados de commodities agrícolas. Soja foi uma das vítimas. Além disso, tem a pressão da própria colheita aqui no Brasil, né, que está a 1.000 por hora, uma safra grande, isso também pressiona o mercado internacional. Já o milho teve uma alta hoje por conta de boa demanda, por conta da China, a China comprando mais milho no mercado internacional, que é uma boa notícia. Trigo também subiu hoje 1,5%, continua aquelas incertezas quanto àquele corredor de exportação da Ucrânia, gera muita incerteza no mercado de trigo, sabe que a principal região exportadora de trigo do mundo é essa aí, do Mar Negro. Então, o trigo subiu hoje 1,5%. Na Bolsa de Nova York, tudo mais ou menos no terreno negativo, sendo na contramão. O algodão acompanhou o petróleo, caiu 1,7%, café também caiu 1,9%, açúcar foi outro que caiu um pouco hoje, 0,4%. Boi gordo aqui no nosso mercado futuro da B3, na contramão, hoje subiu um pouquinho, 0,3%, mas o saldo da semana ainda foi negativo em menos 0,7%. Então esse é o retrato dessa sexta-feira e dessa semana que está terminando exatamente agora, Márcio. Silmar César Miller e a tendência para os próximos dias. Silmar, bom descanso, saiba aproveitar seu fim de semana. Igualmente, bom fim de semana para toda a turma aí. Valeu. Até segunda. Obrigado. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, defende tratamento diferenciado para o agronegócio na reforma tributária. Juntamente com a Frente Parlamentar da Agropecuária, a entidade pede que o setor tenha alíquota diferenciada se for adotado o modelo de tributação única, o imposto sobre valor agregado. Os textos que estão em debate no Congresso Nacional que visam fazer uma reforma tributária trarão impactos significativos para a sociedade brasileira e também para o agronegócio. É importante destacar que
os textos que estão em debate no Congresso são principalmente a proposta de emenda constitucional, chamada PEC, número 45, que está na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que está no Senado Federal. Ambas visam fazer uma reforma na tributação sobre o consumo. Isso quer dizer que tributos incidentes sobre os produtores rurais, tal como a contribuição previdenciária, o chamado Fundo Rural, e o ITR, que são hoje fonte de insegurança jurídica para os produtores, permanecerão exatamente como estão hoje. As PECs 45 e 110 devem ser rediscutidas no grupo de trabalho formado pelos parlamentares para debater o tema, a reforma tributária sobre o consumo. E um novo texto deverá ser apresentado nas próximas semanas, nos próximos meses, aos congressistas. A CNA vem acompanhando esse debate porque, tal como os textos encontram-se no momento, trarão impactos significativos aos produtores. Impactos esses como o aumento do custo de produção, uma vez que atualmente os principais insumos agropecuários possuem benefícios tributários que reduzem a carga tributária e, portanto, seu custo, bem como a venda do produto agropecuário no mercado, que hoje, em sua grande maioria, tem benefícios tributários que reduzem o valor do tributo devido dos produtores. O modelo proposto vai trazer um modelo de unificação e simplificação, o que quer dizer que não haverá nenhum tipo de benefício tributário concedido a nenhum setor, incluindo aí o agro. E a proposta de uma alíquota única irá onerar sobremaneira produtos que hoje gozam de benefícios tributários, como os insumos e os produtos agropecuários. Isso tende a agravar a carga tributária do setor em até 573%, ou seja, o desembolso dos produtores com pagamento de imposto deve inviabilizar muitas cadeias agropecuárias. Preocupados com isso, a CNA está junto com o IPA, o Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar da Agropecuário, propondo ideias, propondo textos alternativos e emendas às PECs, no sentido de que nenhuma reforma tributária amplie o custo de produção e a carga tributária do setor. Que nós possamos trabalhar no sentido de viabilizar a aprovação de uma reforma tributária que simplifique os processos, aumente a segurança jurídica, mas que principalmente não aumente a carga tributária setorial, prejudicando os produtores, mas prejudicando sobretudo, aumentando o custo de vida da sociedade brasileira. Nós não apoiamos medidas que visam o aumento da carga tributária ao cidadão brasileiro. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver também, nós vamos conhecer o processo de preparação de uma cerveja artesanal. Boa pedida para o fim de semana, hein? Depois do intervalo. Até já. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nesse fim de semana. Para quem vai descansar é bom, mas tem muita gente trabalhando, né, Luísa Cardoso? Uma área de baixa pressão sobre o nordeste e norte do país continuam formando nuvens carregadas para as regiões. Inclusive, deve chover de maneira muito intensa entre o Ceará, passando por Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e também o estado de Mato Grosso. Há alerta para transtornos nessas regiões por conta do excesso de umidade. Agora, em relação às áreas em verde claro no mapa, o tempo fica firme pela manhã e é intercalado com chuva passageira entre a tarde e a noite. Agora, o tempo fica ensolarado o dia inteiro entre a metade sul do Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Inclusive, a temperatura máxima das capitais é no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 35 graus de máxima. 32 em Salvador e 30 em Palmas, São Luís e também em Manaus. Os maiores volumes acumulados nesta semana vão ficar concentrados ainda na metade norte do país, principalmente na região do Mato Piba, o que deve favorecer ainda o desenvolvimento dos cultivos, mas pode interromper o avanço na colheita da soja e do milho. Essa umidade também beneficia o algodão no oeste da Bahia.
E sobre o sudeste e sul do país, o tempo fica firme e se chover de maneira muito pontual, os acumulados vão ser muito baixos. Nada muda na próxima semana. Sudeste e sul com tempo mais firme e na metade norte ficam os maiores acumulados. A intensidade da chuva é um pouco menor, mas mesmo assim chega a 60 milímetros. E nesta segunda-feira começa o outono às 6h25 da tarde. E o que a gente pode esperar é chuva um pouco acima da média, principalmente para as áreas que estão em verde claro no mapa. E em contrapartida, as áreas que estão em laranja clara no mapa significam que vai chover um pouco abaixo do esperado, um pouco abaixo do que costuma acontecer para o outono, nos meses de abril, maio e junho. Em relação às temperaturas, vão ser um pouco mais elevadas nas áreas que estão em vermelho claro do mapa, boa parte do norte, oeste, do centro-oeste e também o sul do país, além da faixa do litoral. A área branca está em neutralidade, ou seja, as temperaturas vão estar dentro do habitual, e a área em azul no mapa representa as temperaturas mais amenas do que costuma acontecer. Obrigado, Luísa. Bom, eu sou apaixonado no outono, né? Solzinho, friozinho. O produtor rural busca na tecnologia meios de seguir produzindo mais e melhor. Uma feira em Primavera do Leste, em Mato Grosso, trouxe muita novidade. Uma oportunidade para os novos negócios. Lucas é produtor rural em Primavera do Leste. Ele aproveitou o evento na cidade para conhecer novas tecnologias, como esse drone, que promete revolucionar a aplicação de produtos nas lavouras. A tecnologia é algo que veio para ficar, né? E sempre revolucionar e, claro, sempre trazer algum benefício, né? E eu acho que o drone se encaixa muito bem nisso. Então, é algo novo, uma novidade, né? Vamos aguardar, vamos ver como é que vai se comportar isso aí. Uma ferramenta extra, uma ferramenta a mais dentro da sua propriedade, a fim de atender principalmente aquelas áreas onde tem problemas de atoleiro, amassamento, pisoteio de plantas. Com essa ferramenta é possível que você consiga acrescentar a sua produtividade, pelo menos aí de 2 a 4 sacas de soja a mais, só pelo fato de não ter o amassamento da soja. Os processos dentro e fora da porteira não param de crescer e estão cada vez mais automatizados, do início ao fim. Neste sentido, essa empresa de distribuição de sementes e insumos trouxe um ambiente imersivo para a feira, com tecnologia de ponta. Então, é um ambiente onde várias empresas, várias tecnologias estão disponíveis para o produtor experimentar e levar esse conhecimento, alcançar esse conhecimento de forma mais rápida. Então, ele num lugar só, ele consegue ver as várias tecnologias, o que tem de inovador para o seu segmento, agregando valor para o mesmo no dia a dia. Há 8 anos, a Farm Show reúne vários setores no Parque de Exposições de Primavera do Leste. A feira é conhecida como uma vitrine para os negócios, não apenas para as novidades tecnológicas, mas também para os leilões. Importante evento, né, para o negócio, para o agronegócio e para todo mundo que trabalha nesse setor. Olha só, gente, o Fábrica Bar, que fica aqui em São Paulo, produz em média 5.000 litros de cerveja artesanal por mês. É um processo que começa no campo com a produção de cevada, atingindo 100.000 hectares de área plantada no Brasil e dá tudo isso para a gente. O segmento cervejeiro é um dos mais tradicionais do Brasil. Um setor produtivo que vai do agronegócio ao pequeno varejo, passando por vários mercados. No campo, a produção de cevada representa 100.000 hectares de área plantada, com mais de 2.000 famílias empregadas e 300.000 toneladas produzidas por ano. É neste cenário que temos as cervejas artesanais, que estão em franco crescimento. Nós estamos com a perspectiva boa, né? Já que tem crescido essa procura por cervejas artesanais perante o público. Só que o mercado cervejeiro tem umas sazonalidades. Questão do carnaval, questão de festivais cervejeiros específicos,
como St. Patrick's e Oktoberfest. Então a gente está com perspectivas boas na questão mercadológica. A cerveja artesanal leva em média 21 dias para ficar pronta. Ela passa por um processo de fermentação e maturação. Mas antes disso, tudo começa com a moagem dos grãos, que pode ser malte de cevada ou de outros materiais. Vai moer, vai misturar ele na água, fazer uma grande sopa e cozinhar ele ali durante algum tempo. Depois de cozido, a gente vai filtrar para tirar a parte sólida dali, tirar as cascas, o bagaço, né? E transferir só o líquido para a fervura. Vamos ferver esse líquido e adicionar o lúpulo para trazer amargor, sabor e aroma para a cerveja. Depois disso, a gente manda para os tanques fermentadores e maturadores para a levedura transformar aquele líquido açucarado que a gente entregou, transformar aquilo em álcool e CO2, né? Esta cervejaria é considerada a primeira fábrica bar de São Paulo. Por aqui são produzidos cerca de 5 mil litros de cerveja artesanal por mês. Tudo é feito aqui mesmo e as bebidas saem direto da fonte para o copo do consumidor. Você está tomando a cerveja onde ela está sendo produzida e armazenada a 0 graus e servida do jeito que é aqui, que o chopp só sai da câmara fria, o barril só sai quando acabou, a cerveja vai por mangueira até a torneira de serviço, desde a câmara fria, garante que o produto está sempre muito fresco, né? Além de conhecer diferentes tipos de cervejas artesanais, muitos consumidores são atraídos até o espaço por conta da possibilidade de conhecer todo o processo de fabricação da bebida. Por ser assim tão específico, tão difícil você conseguir entrar numa fábrica, né, e entender um pouco do processo, a palavra incrível é a palavra que eu mais escuto. Então, é um pouco disso, sabe? As pessoas ficam maravilhadas com o fato de conhecer um pouquinho do mundo da cerveja. Além de a cerveja estar numa época em que as pessoas consomem um pouco mais e têm curiosidade de fabricar cerveja em casa, né? Então, existem muitos clientes nossos que acabam vindo aqui para matar a curiosidade de processos e de receitas com o mestre cervejeiro. Eu prefiro vinho, muita gente sabe disso, mas essa cerveja encheu a boca de água, não foi não? Tem que trocar essa água pela cerveja no fim de semana, ótima pedida, não é mesmo? Obrigado por estarmos juntos aqui no Jornal Terra Viva, a gente volta nessa segunda, às 6h45, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue aí no plantão, no trabalho noturno, na madrugada, mas tem um detalhe, saiba aproveitar seu fim de semana e fica com a gente.